Senhor e vamos orar, porque a oração ela é necessária para que nós tenhamos comunhão com o Pai. Então vamos orar depois que nós já participamos do louvor. Isso não quer dizer que nós não podemos ainda cantar nessa noite, mas nós podemos agora falar com o Senhor. Vamos também ouvir a palavra. Vamos refletir hoje sobre o texto sagrado. Queridos irmãos, vamos orar. Curva sua cabeça, onde você está. Quero dar as boas-vindas aí aos irmãos, às pessoas que nos acompanham aí pelo Facebook. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Então oremos. Ó Deus poderoso, Senhor, nos céus e na terra, somente o Teu nome é poderoso. Deus, o Senhor é digno do louvor e da adoração. Sabemos, Pai, que nos recebeu através do Teu Filho Jesus, que nos comprou com o Seu sangue. Eu quero te pedir uma bênção sobre todas as pessoas que estão orando nesta hora comigo, representando amigos, pai, mãe, filho, irmão, familiar. Senhor, alcança essa pessoa com a bênção do Senhor. O Espírito Santo tem a liberdade, Senhor, de dizer ao nosso coração, dizer à nossa vida a Tua vontade agora, Senhor. Manifesta em nossos corações o mover do Senhor. Manifesta neste lugar o Teu poder que restaura, o Teu poder que cura, o Teu poder que quebra as cadeias, as algemas do mal. Senhor, renova também o Teu povo, mostra o Teu caminho, mostra, Senhor, a Tua vontade, a Tua igreja. Deus, fala conosco, Senhor. Nós não viemos aqui por outro motivo. Nós viemos aqui, Senhor, para estar na Tua presença, para ouvir a Tua voz, porque eu posso imaginar como era especial aquelas tardes no Éden, quando o Senhor via ao jardim, e Eva e Adão podiam ouvir a Tua voz. Deus, nós queremos estar aqui no Teu jardim e ouvir a Tua voz. Senhor, em nome de Jesus, pedimos Tua graça, Tua bênção. Amém, irmãos? Amém. Queridos, nós vamos abrir a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vou repetir, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos ver a partir do versículo 8 ao versículo 10. Quando você vir ao templo, não venha assim sem um propósito. Venha com um propósito santo, é claro. Venha com um compromisso de ser um adorador. Venha ao templo também para receber a cura, pedindo a Deus que salve o pecador e traga o pecador à sua casa. Venha para que Deus abra as portas para você. Venha para que Deus traga cura na sua alma, cura no seu corpo. Nós precisamos entender que o propósito é algo necessário nessa caminhada com o Senhor. Então lemos assim, Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós,
é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Desculpe. Irmãos, bora sentar-se. Essa palavra, ela não é apenas um conhecimento, porque a palavra de Deus, ela é viva, transporta para o nosso coração a vida de Deus, o poder de Deus. O poder transforma. Deus transforma o nosso coração quando ouvimos a sua palavra. Você veio aqui ouvir a palavra de Deus, tenho certeza. Então permita que Deus transforme o seu coração. Amém. Eu estava aqui falando, eu estava observando que uma criança aqui presente me observava sem piscar os olhos. E eu fico pensando como isso é importante. Que você, não para me ouvir exatamente, mas para ouvir o que Deus tem para você, você fique fixado. E que ouvir o que Deus tem para você. Aleluia. A fé, ela não é a própria salvação. A fé é um instrumento. A fé é um meio. Porque a Bíblia está nos dizendo que Deus salva. E faz isso por meio do seu Filho Jesus. A Bíblia está nos dizendo que os cristãos, todos os cristãos, que são aqueles que tiveram suas vestes espirituais lavadas pelo poder do sangue de Jesus, são salvos. Mas qual seria a causa que nos torna salvos? O texto que nós lemos diz para nós que a graça de Deus nos torna salvos em Cristo Jesus, nosso Salvador. E quando nós lemos uma palavra como essa, vem ao nosso coração a certeza de que nós não trabalhamos, ninguém pode trabalhar pela sua salvação. Todo trabalho é de Deus. A salvação é uma dádiva. A salvação é um presente que Deus nos dá através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus chega a dizer que quem encontra o reino de Deus, a salvação, é como alguém que encontrou um tesouro precioso. Ele vende tudo para ficar com esse tesouro. Nós precisamos, irmãos, entender que nós recebemos o que é de mais precioso que uma pessoa pode receber aqui na terra: a salvação. Por isso, os nossos olhos espirituais não podem ser tirados do céu. Por isso, nossos olhos espirituais não podem ser tirados da eternidade. Nós estamos vivendo o perigo o tempo todo. Esse perigo diz respeito ao pecado que nos cerca. E nós precisamos entender que não há nada que nos tire mais de Cristo Jesus. Estamos salvos em Cristo Jesus. Mas precisamos rejeitar o pecado em nossas vidas. Porque o pecado, ele dá um pagamento para aqueles que o alimentam. E o pagamento do pecado, o texto sagrado nos diz que é a morte, é o pagamento do pecado.
Existem dois tipos de mentalidades que nós temos que ficar atentos a essas mentalidades. É a mentalidade da carne que conduz à morte e a mentalidade do espírito que conduz ao fruto da paz e à vida eterna. Nós precisamos, portanto, para evitarmos o pecado da nossa vida, permitir que nossa mente seja subordinada a Deus. Porque há muitas pessoas que ainda não subordinaram a sua mente a Deus, que não ainda subordinaram totalmente a sua mente a Deus. Ontem tivemos um culto muito especial. E naquele culto eu mencionei uma coisa que ficou também no meu coração. Um crente, para pecar, primeiro ele tem que permitir na mente o pecado. Então, na mente você pode não pecar, porque quando o pensamento vem, você pode rejeitar aquele pensamento danoso e pecaminoso. Mas se você engordar esse pensamento, ele vai se transformar no seu coração no pecado. E como eu disse, nós recebemos algo muito precioso de Deus, que é a salvação. Portanto, nós precisamos corresponder à expectativa que Deus tem de nós quando Ele nos deu tamanho presente. Porque se recebemos tamanha graça, devemos responder com louvor da nossa vida ao Senhor. E esse louvor é a rejeição da possibilidade do pecado. O pecado nos rodeia. Nós só teremos a ausência da presença do pecado quando estivermos na eternidade com o Senhor. Até lá, nós teremos que vigiar, especialmente a nossa mente, porque daí é que gera o pecado para o coração, e o pecado nasce quando a mente recepciona o pecado e você deixa entrar no seu coração. Porque eu não posso impedir que um pensamento pecaminoso venha à minha mente, mas eu posso rejeitá-lo e eu posso repreender, porque o nosso adversário, e para muita gente nem existe, mas eu quero afirmar que ele existe. Ele é capaz de lançar o pensamento na mente, para que você receba e deixe esse pensamento maligno entrar no coração. Se temos algo tão precioso, e temos, que é a eternidade, nós precisamos ficar com os nossos olhos atentos, porque o ladrão quer atacar exatamente aquele que possui. O adversário, ele quer atacar aquele que possui. E nós possuímos um tesouro eterno. Ele perdeu esse lugar que é o céu. Ele sabe o que tem precioso lá. E ele vai fazer de tudo para conseguir levar as pessoas para o inferno, porque ele não quer que as pessoas se dirijam a este lugar chamado céu. Nós temos o precioso. Nós carregamos em nossa vida o nome do Senhor. Você não vê, nós não podemos ver, mas quando você anda por aí, no mundo espiritual, todos sabem que você é de Jesus. Há um selo em você. Aleluia. Há um selo em você. Amém, Jesus. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você é um filho do Deus vivo. Aleluia, Deus. Por isso você tem que entender qual é o seu lugar, a sua posição e a sua postura nesse reino espiritual. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 3,
versículo 23. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nós nascemos pecadores. Você não escolhe ser pecador, você nasce pecador. Desde o ventre da sua mãe, você nasce pecador. Pastor, eu sei disso. Talvez alguns que me ouvem não sabem que isso também te condena. Quem nasce pecador está condenado e precisa de uma solução e precisa de um remédio para se livrar dessa condenação. Eu não sei quantos aqui já receberam uma sentença de condenação, uma sentença judicial. Mas eu sei de uma pessoa que teve um problema com o sistema de abastecimento de energia. A pessoa teria feito o pagamento relativo àquela conta e, de forma surpresa, a empresa interrompe o fornecimento da energia. O indivíduo, com a conta paga, o recibo, se dirige à empresa pessoalmente e diz: olha, eu paguei essa conta. A empresa diz: nós não reconhecemos esse pagamento. O indivíduo, sem ter a como recorrer, ou a quem mais recorrer, procura o juizado de pequenas causas para acionar a justiça, e a justiça obrigar a empresa a devolver o sistema de serviço de energia. Nessa história, esse indivíduo, mesmo com uma liminar da justiça, a empresa ignorou a situação que envolvia o fornecimento da energia novamente. Então, o sistema judiciário orientou aquele indivíduo a pegar a mesma conta que a empresa dizia que não tinha sido paga, e pagar novamente, e com esse novo recibo anexar junto aos autos do processo já aberto contra a empresa. Mas nessa situação, o indivíduo não foi informado do prazo da audiência. Esse indivíduo era vítima. A empresa fornecedora de energia era o réu. Mas como a vítima não ficou sabendo, por intercâmbio de vários tipos de situações que ocorreram no percurso dessa pessoa receber a comunicação do dia da audiência, não tendo comparecido à audiência de vítima, esse indivíduo se tornou condenado e réu a pagar as custas do processo. Você entende o problema? Claro que, evidentemente, nesse momento, essa pessoa tomou as providências para que houvesse o cancelamento da dívida agora que ele passou a ter, quando não devia ter, e pediu uma nova audiência. Mas a pessoa se sentiu condenado ao ouvir que ele tinha que pagar as custas de um processo onde ele era vítima. A condenação é algo muito forte. A condenação é algo que destrói toda a capacidade de equilíbrio que nós podemos ter. Outro dia eu vi um julgamento onde uma pessoa cometeu um crime e ele recebeu assim, o juiz olhando para ele assim nos olhos e o condenou à prisão perpétua. A pessoa se demonstrou total falta de esperança. Um jovem de aproximadamente 27 anos foi condenado a passar toda a sua vida na cadeia. A condenação é algo terrível que pode alcançar a vida de qualquer pessoa no aspecto da vida social, a depender do que ocorrer na sua vida. Agora, você já parou para pensar que eu estou falando do pecado
E o pecado condena. Você nasce condenado. E essa condenação significa passar a eternidade separado para sempre do Criador. É uma condenação terrível. Então Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, propôs através de Cristo o remédio para salvar o homem dessa condição de condenado. Assim como o pecado condenou a todos, o sangue de Jesus também pode e quer salvar a todos, sem distinção de pessoas. Aleluia, Deus. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Porque de condenados, agora nós somos filhos de Deus. Amém. O nosso nome está escrito nos céus. Amém? Amém. Nós somos livres. Queridos irmãos, essa condição de que nós temos de sermos livres, perdoados, libertos, pelo poder do nome de Jesus, deve fazer com que o nosso coração tenha gratidão e resposta a Deus através de uma vida santa e separada para o Senhor. Fomos justificados pelo poder do sangue do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Tem duas coisas nesse texto que eu quero chamar a sua atenção. A primeira coisa é que quando fala que Deus amou ao mundo, significa que Deus amou toda a criação, de tal modo que Deus deu o seu próprio Filho. E filho aqui é filho único. Se você for olhar os textos originais, que é o grego, onde foi escrito a língua materna do Novo Testamento, o termo está escrito assim: Jesus como Filho único de Deus, nascido do próprio Deus. Deus deu então aquilo que era o mais precioso na eternidade, como um plano de resgate, como um plano de salvação, como um plano de perdão. Por isso, querido irmão, querido amigo, não rejeite a oportunidade que o Senhor te dá de deixar a condição de condenado e passar a receber Jesus como seu Salvador e aquele que te conduz à eternidade ao lado do Pai eterno. É a graça de Deus. Amém. Já quiseram dizer aos homens que eles tinham que trabalhar para receber a salvação. Mas Cristo mesmo disse: a minha graça, através dos evangelhos, a minha graça é que salva. É o favor de Deus que salva. Você não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício. Você não precisa fazer nenhum tipo de custo para que você receba a salvação. A salvação é de graça. E ela não é de graça porque não custou alguma coisa. Custou a vida do Filho de Deus. Mas agora, por causa desse sacrifício, todo aquele que quiser poderá ter a condição de redimir, a condição de filho do Deus vivo. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz assim, João capítulo 14, versículo 6. Nós temos o privilégio de ler um texto como esse, porque esse texto, ele dá muitas respostas para nós compreendermos a multiforme
as muitas formas da graça de Deus. Lemos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse texto nós encontramos algumas respostas. Porque por sua morte e ressurreição, Jesus abriu o caminho para o Pai. Amém? Eu quero desafiar você a ler a Bíblia não assim como um livro de história, mas ler dizendo: Deus, eu sei que a Bíblia é um livro espiritual. Me mostra o plano do Senhor através de Jesus. Jesus vai te dar uma resposta profunda sobre o projeto de salvação, porque você pode buscar muitos caminhos para lhe dar algum tipo de salvação no que diz respeito a esta vida, no que diz respeito a um momento, e que essa salvação não quer dizer que ela seja uma salvação real, porque tem gente buscando vários recursos, vários meios para encontrar um caminho, mas Jesus é o único caminho, biblicamente falando, espiritualmente falando, que é capaz, por meio da sua morte e ressurreição, de te levar ao caminho pelo qual você chegará ao Deus Pai. O homem só chegará a Deus, ele só estará diante de Deus se ele se posicionar no caminho chamado Jesus Cristo. Se ele entrar por essa porta, ele encontrará-se com o Deus Pai, ao qual nós aguardamos. E eu disse hoje à tarde aqui no discipulado, que se não fosse Jesus, Deus não nos receberia. Deus só nos recebe por causa de Jesus. Só é possível você falar com Deus por causa de Jesus. Ele é o grande caminho para que você possa ter acesso ao Pai. Ele é um caminho, ele é a direção para a sua vida. A segunda coisa, verdade. Verdade fala de resposta. Quando o texto diz que Jesus é a verdade, o texto está dizendo que Jesus é a revelação do Pai. Queriam saber quem era o Pai. Jesus disse: olha para mim e vocês verão o Pai. Queridos irmãos, a palavra de Deus é espiritual e é uma autoridade. O que é uma autoridade? Você está andando com o seu carro aqui na rua ou numa estrada e um policial basta fazer isso com a mão. Você para, porque ele está investido de autoridade para fazer isso. A palavra de Deus é uma autoridade extraordinária. Jesus disse que, com esse texto, que ele é a revelação de Deus. E nós precisamos entender que há na palavra de Deus uma autoridade por si mesma, e nós não podemos rebaixar essa autoridade. Você sabe por que Adão e Eva pecou? Porque eles pegaram a palavra de Deus e rebaixaram no nível do discurso. Deus disse e Satanás disse. E eles pegaram a palavra de Deus que estava nessa posição e trouxe ao nível do discurso de Satanás. E eles foram enganados. Jesus é a revelação. Você não pode deixar de entender que Jesus é a única revelação que pode conduzir você e que conduz você à salvação. Também a Bíblia diz que Jesus é vida. Vida fala de segurança. Ou seja, Jesus é a ligação. A ligação que faz com que você e Deus se relacionem. Jesus é o mecanismo que torna você, ou que apresenta você a Deus, que liga você a Deus. Jesus é esta ligação.
Jesus é o único que garante esta vida e esta vida eterna. Amém, Jesus. O plano de Deus é salvar o pecador. Deus quer salvar o pecador. Oh, aleluia. Irmão, se tem uma coisa que a igreja tem que investir é no evangelismo. Porque o objetivo de Deus é salvar os pecadores de um modo geral. Nós condenamos as pessoas. Nós dizemos assim, fulano de tal até merece para o céu, mas aquele ali deveria mesmo ir para o inferno. E já fez tanta coisa maldosa. Muitas vezes, alguém pode passar isso pelo coração, mas o objetivo de Deus é salvar a todos. O homem mais ímpio desse lugar, se ele quiser Jesus, Deus o perdoará. Deus o perdoará. Porque Cristo morreu pelos pecados de todos. Aleluia, Deus. Lembre-se, a morte é um destino de todos. Ninguém vai escapar da morte. É assustador como as pessoas se preocupam muito mais com o seu dia hoje, com as suas conquistas de hoje, do que com a sua salvação. Mas se a morte é uma realidade, e ela é uma realidade, significa que você tem que se preocupar com o seu destino. E você deve se preparar para esse destino. Porque se a morte ela é inevitável, e ela é inevitável, nós precisamos nos preparar para esse dia. Que queira ou não, esse dia chega na vida de todos. E precisamos estar aptos para encontrar com aquele que nós devemos prestar conta, que é o Deus Todo-Poderoso. Deus nos alerta na sua palavra que Ele é o remédio, ou seja, que Cristo é o remédio. Ele já providenciou o remédio para nos livrar dessa condenação. Mas há uma pergunta clássica que nós não podemos deixar de fazer aqui. Onde você passará a eternidade? Você precisa se preparar para isso. Você precisa buscar Jesus. Porque, como o Senhor disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus tem para nós o lugar de bênção, o lugar de felicidade, o lugar de segurança, o lugar de paz. Deus tem para nós, o céu é um lugar, irmãos. E digo mais, o céu é dinâmico. Algumas pessoas acham que o céu é um lugar assim. Algumas pessoas pensam que é tipo uma reza. Aquele negócio que você entra todo dia no santuário e repete. O céu é vida. Quando nós sentimos um pedacinho do céu, nós saboreamos a vida. Você imagina o que está no céu. O céu é perfeito. Por isso vale a pena você não ficar olhando para o irmão, nem para a irmã, que deveria dar um testemunho para você. Olhe para Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então nós já temos esse Jesus. Significa que nós temos a luz, nós temos a vida, nós temos o Salvador e estamos fora da condenação. E se estamos fora da condenação, devemos viver como quem não está em condenação. Nós devemos renunciar a toda sorte de pecado que nos rodeia. Eu não sei quantos desafios, quantas tentações você tem sofrido ou que você vai sofrer essa semana. Mas renuncie. Renuncie. Porque diante de você está a vida, que é Jesus. Não saia deste lugar. Olha, irmão, vou dizer uma coisa para você que é tão séria. Infelizmente, nem todos vão morar no céu. Daqueles que frequentam os templos.
E o motivo não é porque Deus não quer salvar. Vou dizer o motivo. Tem muita gente que é o seguinte: está com a vida toda mergulhada no pecado. Em lugar de confessar os seus pecados, se converter nos seus pecados, eles vão congregar em outra igreja, onde as pessoas não sabem os seus pecados, e acham que vai prosperar. Não vai. Não vai. Aliás, o pior ainda pode estar por vir. Porque tem gente fazendo coisa errada, viu? E acha que Deus não está vendo. Se nós soubéssemos como é o mundo espiritual, a gente ficaria assim, ó, andando na ponta dos dedos, com todo cuidado. Irmãos, é como se nós tivéssemos, você já viu um campo minado? Aqueles campos de guerra. Hoje talvez as guerras não sejam mais assim, mas na Segunda Guerra Mundial, em muitos lugares eles plantavam bombas no solo. Então, depois da guerra, muita gente perdeu perna, perdeu a vida, porque passando naqueles caminhos, pisava na bomba que estava escondida debaixo do solo. O mundo espiritual não é brincadeira, irmãos. Você sabe que Satanás não matou ainda muita gente? Porque tem alguém, o pastor, ou tem alguém da família intercedendo por esse filho, por essa filha, por esse marido, por essa mulher. É verdade, Senhor. Que essas pessoas que não sabem onde, que lado que está, eles estão vulneráveis. Ou você está na salvação, na graça, ou você tem que ficar do lado de lá. Que eu podia estar falando aqui um monte de coisas que só enfeitaria a falsa realidade da espiritualidade. Mas estou preocupado com o seu destino. Então ouça essa palavra. Fique na graça. Porque a graça não é de graça. A graça é de graça o recebimento dela. Mas Jesus pagou o preço para que a graça fosse estendida a mim e a você. Mas a palavra de Deus garante que um dia essa porta que é graça vai se fechar.